Olá, tudo bom? Eu sou a Márcia Helena, sou educadora, sou psicanalista escolar e nós temos um canal no YouTube, Márcia Helena Sales, consultora, que compartilha com vocês análises de vídeos, contos de fadas, fábulas, temas variados da educação. E hoje eu trago o nosso olhar sobre o filme A Vida de Insetos, que mostra a vida em sociedade em um formigueiro. Vamos trazer para vocês diversos aspectos, transformando o filme como um recurso pedagógico excelente. Eu espero que vocês gostem. Deixem aí os comentários de vocês, coloca o like. Se você não se inscreveu, se inscreve para nos ajudar a divulgar nossas ideias e colaborar com os professores e professoras. Vamos então interpretar o filme Vida de Inseto. Bom, eu quero começar pelo título, tá? Vou abordar sobre o aspecto da psicologia, comportamental, sobre as questões emocionais, mas também sobre as questões da ciência, da biologia, para que você, professor, professora, possa fazer uma abordagem ampla, o que a gente chama de interdisciplinar. E que na BNCC ela traz como conexões. Então vamos lá, vida de inseto. O que é um inseto? Inseto é um animal invertebrado. Invertebrado é porque não possui o eixo de sustentação chamado coluna vertebral, que tem origem na notocorda. Então, invertebrado não é o animal que não tem ossos. Invertebrado é o animal que não tem vértebras, ou seja, constituindo a sua coluna vertebral, formando esse eixo de sustentação. Até porque o inseto ele tem um esqueleto externo. Então, você dizer que invertebrado é o animal que não tem esqueleto, está errado. Todos os artrópodos, que é o grupo no qual os insetos participam, artrópodos quer dizer patas que se articulam, são invertebrados que apresentam uma carapaça de uma substância chamada quitina e que tem patas que se dobram, que se articulam, como são as patas dos insetos, dos crustáceos, das aranhas e assim por diante. Todos são artrópodos. Aranhas, aracnídeos, camarões, lagostas, siri, crustáceos, barata, formiga, insetos e assim por diante. Então, vida de inseto. As formigas são insetos, portanto, apresentam o corpo dividido em 3 partes, né? A primeira, a cabeça, a segunda, o tórax e a terceira, o abdômen. Alguns artrópodos de outro grupo apresentam a cabeça fundida ao tórax, que é chamado cefalotórax, como é o caso dos crustáceos. Mas os insetos, cabeça, tórax e abdômen. Os insetos também apresentam 3 pares de patas, tá? 3 pares, ou seja, 6 patas. Então, o inseto é um animal invertebrado, apresenta esqueleto externo, apresenta o corpo dividido em 3 partes e apresenta 6 patas. A formiga é um animal que vive em sociedade. Dentro da ecologia, sociedade é uma relação harmônica, ou seja, onde as espécies ou os seres envolvidos não se prejudicam, e é uma relação intraespecífica, ou seja, dentro da própria espécie. Então, é uma relação intraespecífica de divisão de trabalho, ou seja, dentro da sociedade, cada indivíduo, cada grupo de indivíduo realiza um trabalho específico. E aí, então, ao longo da vida, aquele animal vai desempenhar aquela função. Sejam as cortadeiras, sejam as que protegem a entrada do formigueiro, e assim por diante, sejam as que cuidam das larvas, cada grupo de animais daquela sociedade tem a sua função específica. Então, como conceito de sociedade, é uma relação harmônica, onde há divisão de trabalho. Muito bem. No caso do filme,
nós temos as formigas que são periodicamente atacadas por gafanhotos que querem que as formigas trabalhem para eles, coletando alimento, no caso são pequenas partículas, são nozes, e aí esses gafanhotos vêm buscar. Se esse alimento não tiver ali disponível para eles, eles atacam ou atacarão o formigueiro. Então elas têm medo dos gafanhotos. O filme se desenrola numa luta contra esses gafanhotos. Mas o interessante é que aparece um personagem logo no início, uma formiga macha, que se destaca porque é todo desengonçado, atrapalhado, causa diversos acidentes, inclusive, no formigueiro. Logo no início do filme, as formigas estão juntando, né, uma certa quantidade desse alimento para os gafanhotos, e aí quando os gafanhotos estão chegando, todas correm. A rainha mãe já mostra sua capacidade de liderança, onde ela coordena essa entrada em fila, com calma, e manda todas as formigas entrarem. Ele fica por último e acaba derrubando todo o alimento e causando já um grande transtorno, porque os gafanhotos entram no formigueiro e ameaçam, né, a toda a sociedade. Muito bem. Então, você vai ter nessa formiga atrapalhada um grande poder de liderança, uma capacidade de sonhar, uma capacidade criativa extraordinária e uma capacidade de agregar algumas pessoas, entre aspas, pessoas, que no caso são insetos, para conquistar o seu objetivo, que é derrotar os gafanhotos. Então, durante o filme, a gente percebe diversas características de liderança, de lealdade, de sonho, de foco, determinação e resiliência. Então, isso é muito importante para trabalhar com as crianças. Bom, há uma simpatia, né, que a gente percebe que ele tem uma paixão pela princesa, que é a filha da rainha, que logo depois no filme ela é empossada como rainha, e ele quer, tudo que ele quer fazer é agradar a princesa. E nessa luta de agradar, ele entra em desafios super perigosos para poder conquistá-la. E nessa história, ela acaba usando a inocência dele para se livrar dele, porque ele é tão atrapalhado que prejudica o trabalho do formigueiro e libera ele para fora do formigueiro, para o mundo exterior, que é muito perigoso, que ele diz que vai em busca de amigos para ajudá-los, todos eles do formigueiro, na luta contra os gafanhotos. E ele, empolgado com a autorização da amada, ele sai. E o legal é que ele encontra na cidade dos insetos, digamos assim, uma trupe, ou seja, um grupo de insetos que participam de um circo. Um circo falido, um circo que não tem mais público, um circo que eles não conseguem mais se apresentar. E há uma falha de comunicação entre a formiga que chega lá e os outros insetos. Eles acabam se unindo e esses outros insetos que tem o bicho-pau, tem o popularmente chamado rola-bosta, que é um inseto bem cascudo, tem um louva-a-Deus, e assim por diante, várias espécies de insetos que são artistas do circo e voltam para o formigueiro, tá? Para ajudá-los, as formigas. Só que essa trupe pensa que está indo para se apresentar, né? Uma apresentação circense. Quando chega lá, descobre que não é. Quando chega lá, descobre que é para ajudá-los a salvar desses gafanhotos. E aí o filme acontece de maneira engraçada, porque ele tem um viés de comédia, tá? E no final, para não contar o filme todo, tudo se desenrola bem, todos conseguem ser felizes, mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês na utilização do filme é que é um filme alegre, um filme colorido, um filme muito bonito,
um filme com a trilha sonora bem interessante, um filme que dá para ser utilizado na educação infantil e no ensino fundamental, séries iniciais, na aula de ciências, na aula de linguagem, na aula de música, de psicomotricidade, tá? E para trabalhar as emoções. Então, Vida de Inseto é um filme ecológico e, inclusive, é muito importante trabalhar a questão da importância dos insetos no planeta, a importância do controle biológico de espécies de forma natural, né? E não por venenos, né? Substâncias que combatem as pragas. Por exemplo, o gafanhoto é uma praga que devasta populações inteiras, mas existem inúmeras pesquisas para trabalhar a questão do biocontrole, né? Ou seja, do controle biológico, espécie contra espécie, no aspecto da competição. Também é interessante você, professor de ciências, trabalhar os conceitos da interdependência dentro do ecossistema. O que é ecossistema, o que é habitat, o que são relações harmônicas, o que são relações desarmônicas, a importância dos insetos, como eu já falei, né? A importância da cadeia alimentar e da teia alimentar. Portanto, são conceitos do ensino fundamental, inclusive terceiro, quarto e quinto. Também é importante trabalhar, professor, professora, a questão do feio e do bonito dentro da ecologia, dentro da natureza. Isso não existe. São juízos de valores para o homem. O animal que é feio, para você, ele não é mau. O animal que é bonito, ele não é bonzinho. Não existe esse conceito na natureza. O que existe, como eu disse agora há pouco, é uma relação de interdependência que mantém o equilíbrio ecológico, ou seja, o equilíbrio na natureza. Outra coisa muito interessante dentro da ecologia é a questão do que é nocivo, né? E o que é doméstico, o que é selvagem. Isso são conceitos humanos. É muito importante que a professora, na sua aula de ciência, tenha muito cuidado com esses conceitos. Nocivo para quem? Nocivo para o homem, porque aquele inseto é um transmissor de doenças, é um vetor biológico, tá? Ele traz em si, por exemplo, na sua corrente sanguínea, e quando ele pica o humano, ele transfere aquele vírus, aquele protozoário, tá? Para outro animal ou para o humano. Então, ele é um vetor biológico, ele é um transmissor. Mas isso é para a espécie humana, ou para espécies de outros animais, por exemplo, outros mamíferos. Mas o animal, como indivíduo pertencente ao grande sistema biológico, que é a Terra, ele não é nocivo. Ele tem o seu papel, que nós chamamos de nicho ecológico, tá? Então, o conceito de nocivo é preciso ser esclarecido pelo professor, pela professora. Animal selvagem, animal domesticado. Isso está muito claro, tá? Que é o homem invadindo o habitat dos animais, invadindo as florestas, devastando as florestas, construindo no começo aldeias, pequenas cidades e hoje metrópoles. Os animais não têm mais para onde correr, onde viver, e aí eles invadem casas, eles ocupam as nossas residências, eles passam a ser nocivos. Por quê? Porque são encontrados em lixos, em bueiros, causando doenças, transmitindo doenças. Mas lembrando que tudo isso é consequência lá atrás da Revolução Industrial, da produção excessiva de lixo, do consumismo exagerado, né? Não há uma visão de sustentabilidade. Então, esse filme dá para você, professora, fazer o gancho com tudo isso, além da história divertida que ele traz, tá? Que no final as formigas vencem, são vitoriosas e é muito importante que você ressalte o trabalho em equipe, que isso inclusive é importante para os nossos colaboradores nas nossas empresas. O trabalho em equipe traz sucesso, traz uma maior produtividade e traz felicidade. O trabalho individual não traz esses resultados.
tá? Trabalho em equipe, foco, planejamento. Você lembra que eles construíram uma ave porque os gafanhotos têm medo de ave? Então foi um trabalho em equipe, uma ideia de alguém, tá? Mas reuniram-se, fizeram um planejamento, um projeto e depois foram todos juntos desenvolver o projeto. Isso chama-se trabalho em equipe. Aproveitar as habilidades de cada um, juntando essas habilidades, consegue-se realizar um grande projeto, um grande feito. Vida de Inseto é um filme, como eu disse, muito legal para você trabalhar com suas crianças, da educação infantil e ensino fundamental. Lembrando que filme é um recurso pedagógico maravilhoso, mas ele precisa ser planejado pela equipe de professores com antecedência, depois ser apresentado para as crianças, dizendo o que vai ser trabalhado, o que vai ser mostrado. Você, professor, professora, faz uma referência a algumas cenas que você quer que eles observem, que eles atentem, e somente depois você libera o filme para eles assistirem. E lembrando que tem o antes, o durante e o depois da apresentação, depois de assistir ao filme. Ou seja, atividades lúdicas, atividades escritas, atividades orais, atividades artísticas em cima do filme. Bom, eu me chamo Márcia Helena, eu sou educadora. Deixa aí o teu comentário. Muito obrigada por você nos seguir. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.